por que os medicamentos não são a solução para o déficit de atenção e hiperatividade ou TDAH. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender isso agora. O tratamento convencional estabelecido para o TDAH, de fato, envolve a prescrição de drogas. E fica comigo que você já vai entender o porquê que eu chamo esses medicamentos de drogas. Você vai entender o tanto que eles causam mal para o seu filho. Mas o que acontece é que na prática, o uso de medicamentos, quando a gente fala do déficit de atenção, da falta de atenção, ele simplesmente não resolve o nosso problema. Sim, ele dá uma sensação de que resolve. Ele de fato ajuda a criança a se concentrar ali por algum momento. Mas eu vou te explicar agora como que é que funciona esse medicamento dentro do organismo e você vai concordar comigo que de fato, a longo prazo, ele piora todo o quadro do TDAH. E as informações que eu vou trazer aqui para você, elas são informações técnicas que eu consegui na minha formação como farmacêutica, mas principalmente na minha formação como terapeuta e na prática clínica como terapeuta, com o atendimento de mais de 300 mães que têm aí os filhos com o TDAH. Quando a gente fala de medicamentos como a Ritalina ou o Venvance, que são medicamentos específicos para o déficit de atenção, se você olhar na bula desses medicamentos, lá já está escrito que eles são contraindicados para quem sofre com a ansiedade. Só que toda criança que tem o TDAH, ou mesmo adultos que têm o TDAH, sofrem com a ansiedade. Então, na prática, o que é que acontece? A gente consegue melhorar momentaneamente a parte da concentração da pessoa que toma ali essa medicação, só que você vai piorar todo o quadro de hiperatividade dessa pessoa. Mesmo que ela não tenha a hiperatividade ali dentro do TDAH, você vai piorar o quadro de ansiedade dela. Só que se eu pioro o quadro de ansiedade, eu estou falando em piorar em médio e longo prazo a própria falta de concentração. Quando a gente fala do déficit de atenção, a gente precisa entender o que está por trás desse transtorno. Ele é um transtorno neurobiológico. E a gente está falando aqui da falta de dopamina, ou melhor, da falta dos receptores dessa dopamina. A dopamina é o neurotransmissor que de fato faz a gente ter aquele estado de atenção, de concentração, mas também está associado ao prazer, ao nosso sistema de recompensas. Isso significa que se eu consigo ter uma quantidade adequada de dopamina, não só circulando no meu corpo, mas de fato conseguir usar essa dopamina, eu consigo ter um bom nível de concentração. Se essa dopamina não consegue ser utilizada da maneira adequada, em níveis adequados, eu tenho essa falta de concentração, eu tenho essa falta de motivação também para fazer as coisas que eu preciso fazer. Esses medicamentos, eles utilizam o mesmo mecanismo de ação da cocaína. E quando a gente fala, então, de superestimular o cérebro, eu estou falando em tornar esse cérebro viciado em só conseguir funcionar sob muito estímulo. E quando a gente vai estudar o comportamento da dopamina, na verdade, dentro do organismo, a gente percebe que, na verdade, o que a gente precisa para conseguir regular essa produção de dopamina é diminuir a quantidade de estímulos. Mas então, se eu preciso diminuir para conseguir regular essa dopamina e fazer com que a criança consiga ali de fato se concentrar, se estimular para conseguir fazer o que ela precisa fazer, e eu dou uma medicação, eu estou indo contra o caminho natural do meu organismo. Vai funcionar eu utilizar a medicação ali naquele momento? Vai funcionar. Só que vai funcionar por um período. Tanto eu posso ter os efeitos colaterais a longo prazo, e eu já vou falar também sobre quais são os efeitos colaterais a curto prazo, mas esses efeitos a longo prazo, eles podem incluir até mesmo degeneração do próprio cérebro, de algumas funções cerebrais. Já tem estudos científicos comprovando isso. E eu também acabo ocasionando uma tolerância dessa medicação dentro do organismo da criança, e isso acontece com toda medicação que age, na verdade, no sistema nervoso central, como é o caso desses medicamentos. Quando eu falo em tolerância, eu estou dizendo que, na prática, ao longo do tempo, você começa lá com uma dose bem pequenininha e você precisa aumentar essa dose, porque aquela dose pequenininha começa a não fazer mais efeito. E você vai aumentando, passa mais um pouco de tempo, você aumenta mais um pouco, até que chega um momento que aquela medicação simplesmente não faz mais efeito. E aí você tem que fazer o quê? Trocar de medicamento. E tem algumas mães que trocam até de médico. Por quê?
eu não estou conseguindo fazer com que aquele médico perceba qual é o medicamento correto que o meu filho precisa tomar. Simplesmente, na prática, os medicamentos passam a não fazer mais efeito e a gente começa simplesmente a buscar outras soluções iguais. Se eu quero um resultado diferente, eu preciso buscar soluções diferentes. E, de fato, dentro do próprio organismo do seu filho está a solução. A gente tem como ensinar o próprio corpo dela a produzir a quantidade correta dessa dopamina e regular todo esse sistema que envolve essa questão da dopamina. Se eu fizer isso através de uma alimentação adequada, e se eu fizer isso através da intervenção comportamental adequada dela também. E evitar os efeitos colaterais também a curto prazo. Muitas crianças, elas têm dor de barriga, dor de cabeça, falta de apetite e daí vem a perda de peso. E é inclusive por conta desses sintomas, desses efeitos colaterais que são ruins, que muitas crianças, quando chegam na adolescência, elas simplesmente não querem mais tomar a medicação. E aí o seu filho já é grande, você já não tem mais controle sobre ele, ele não te obedece facilmente e ele vai fazer o quê? Ele não vai tomar essa medicação. Então ele vai precisar aprender a criar estratégias para conseguir se concentrar. Se em algum momento, de qualquer maneira, ele vai precisar criar estratégias para se concentrar sem a medicação, seja porque ele não quer mais tomar essa medicação, ou seja porque ela não faz mais efeito para ele, por que não então a gente começar a criar essas estratégias desde cedo? Um estudo recente mostra, inclusive, que crianças que são medicadas muito cedo com a Ritalina, e esse é um estudo específico para a Ritalina, elas têm na vida adulta prejuízos muito semelhantes aos do Alzheimer. Perda cognitiva, perda de memória recente, perda de controle motor também. E eu tenho certeza que não é esse tipo de qualidade de vida que você quer para o seu filho. Você dá medicação para o seu filho porque você quer ajudar ele. Só que se você entender que na verdade você não está ajudando ele e que existem alternativas seguras, sem esses efeitos colaterais, para ajudar o seu filho a regular toda essa questão da dopamina dentro do organismo dele, fazer de fato ele conseguir se concentrar e não só se concentrar, se estimular, se sentir motivado para estudar, para fazer as coisas que ele precisa fazer, tenho certeza que você vai por esse caminho, certo? Eu sou Alessandra Luizari, sou terapeuta, farmacêutica e especialista em educação socioemocional e tô esperando o seu comentário aqui embaixo para saber como é essa questão da medicação aí na sua casa. Se esse assunto te interessa, eu quero te convidar para curtir esse vídeo. E se esse vídeo te abriu a mente de alguma maneira, também compartilha ele com outras pessoas que possam gostar desse conteúdo. Já aproveita, se você está aqui, se inscreve no canal. E se você está assistindo pelo YouTube, ativa o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que virão aqui no canal.